E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é mais uma aula da nossa playlist de Neuropsicofarmacologia. Nessa aula, nós iremos discutir aqui, em linhas gerais, a neurotransmissão colinérgica e, na nossa aula, nós iremos descrever, a priori, as etapas da neurotransmissão colinérgica. Então, iremos discutir como que é feita a síntese da acetilcolina, como que ela é captada pelas vesículas sinápticas, como é liberada, a sua atuação nos receptores e, por fim, aqui a degradação. Na segunda aula acerca de neurotransmissão colinérgica, eu irei descrever com vocês as vias colinérgicas e as principais funções no sistema nervoso. Beleza? Então vamos lá? Bem, sobre a síntese da acetilcolina, o que é importante a gente se atentar? A acetilcolina, ela é basicamente formada pela acetil-CoA e a colina, que sob a ação da colina acetiltransferase, torna-se aqui acetilcolina e tem-se aqui o desprendimento, da coenzima A. Então vamos lá. Quando fala-se sobre acetil-CoA, o primeiro aspecto a ser destacado é que ela é sintetizada aqui na mitocôndria, beleza? E ela é agora direcionada à região citoplasmática via citrato sintase ou acintrado-liase. Então, a acetil-CoA ela é sintetizada pela mitocôndria e ela é direcionada aqui para o citoplasma via essas duas enzimas, a citrato sintase e a citrado-liase. Por sua vez, a colina ela apresenta-se aqui sobre uma alta concentração plasmática e basicamente 50% dessa colina presente aqui ela está diretamente atrelado com a hidrólise da acetilcolina, que participa aqui da síntese. Como assim? A acetilcolina ela pode ser hidrolisada de maneira a qual você vai ter aqui a liberação de colina, tá? Por sua vez, essa colina ela é captada aqui pelo terminal transportador de colina e, por sua vez, ela se junta aqui com a acetilcolina, com a acetil-CoA, formando aqui a acetilcolina, beleza? Então, em linhas gerais, acetil-CoA mais a colina, sobre a ação da colina acetiltransferase, é agora originada aqui a acetilcolina e a coenzima A, beleza? Um aspecto muito importante a ser descrito aqui a vocês é que a colina, em especial, acaba sendo um fator limitante da síntese aqui da acetilcolina. De maneira qual, um aspecto muito importante ainda a ser destacado é que a colina acetiltransferase, isto é, essa enzima presente aqui no citoplasma que vai ser responsável por pegar acetil-CoA mais a colina e sintetizar aqui a acetilcolina, ela é sintetizada aqui no corpo celular e ela é transportada aqui para a terminação via fluxo axoplasmático. Um aspecto ainda a ser destacado é que essa enzima ela não é saturável, ou seja, não acaba sendo uma etapa limitante aqui do processo, e caso nós queiramos aqui, por exemplo, marcar neurônios colinérgicos, basta nós utilizarmos a colina acetiltransferase aqui justamente como marcador desses neurônios colinérgicos. Então aqui tem uma imagem de marcação de neurônios colinérgicos. Então, quando comenta-se aqui sobre acetilcolina, é importante nós atentarmos que existe aqui um transportador vesicular específico para acetilcolina, tá? Então você tem aqui um transportador específico e esse transportador específico ele pode eventualmente ser bloqueado caso nós ministremos aqui vasimicol, tá? Então você tem aqui a captação da acetilcolina via esse transportador específico e eventualmente você pode ter aqui o bloqueio dessa vesícula transportadora mediante esse fármaco aqui que é o vasimicol. Por fim, quando comenta-se aqui sobre a liberação da acetilcolina na fenda sináptica, o que é importante nós nos atentarmos? É um processo dependente aqui de cálcio, tá? Então, esse influxo de cálcio acarreta agora a liberação dessas vesículas sinápticas com acetilcolina por exocitose e, eventualmente, isso daqui pode ser, eventualmente não, é muito clássico, que haja aqui o bloqueio dessas vesículas mediante toxinas botulínicas ou a beta-budotroxina. O que é a botulínica? O que é essa outra beta-bunrotoxina? Então vamos lá. A bunrotoxina é basicamente um veneno aqui presente em serpentes, tá? E por sua vez ele inibe aqui a liberação de acetilcolina. Já a alfa-bunrotoxina, ela é um antagonista aqui de receptores nicotínicos e isso daqui pode eventualmente acarretar aqui
no bloqueio da ação da acetilcolina aí no receptor específico que seria o nicotínico, tá? Por sua vez, quando comenta-se sobre a acetilcolina, ela também pode ser passível de degradação pela acetilcolinesterase, tá? A acetilcolinesterase, ela basicamente está presente em neurônios, tanto colinérgicos quanto não colinérgicos. Geralmente ela está associada aqui à membrana pós-sináptica, então você promove uma hidrólise na fenda sináptica. E um aspecto muito interessante sobre a acetilcolinesterase é que ela é altamente eficiente, então você tem aqui cerca de 10.000 moléculas de acetilcolinesterase por segundo, e por sua vez ela acaba sendo muito importante aqui no término da ação da acetilcolina, tá? Então, ó, a acetilcolina, sobre a ação da acetilcolinesterase, ela é degradada em colina e ácido acético, tá? Todavia, a acetilcolinesterase ela pode ser inibida aqui por agentes anticolinérgicos, seja reversíveis ou irreversíveis. Então, aqui tem uma figura bastante didática para explicar a vocês, ó. Você tem aqui a acetilcolina. Como eu falei para vocês, a acetilcolina, ela é basicamente formada aqui por acetil-CoA mais a colina. Sobre a ação da colina acetiltransferase, você tem aqui a formação de acetilcolina e desprendimento do CoA. Essa acetilcolina, agora ela vai ser direcionada para uma vesícula transportadora. E quando você tem um influxo aqui de cálcio, você libera essa vesícula sináptica aqui com acetilcolina para a região da fenda sináptica. Associado-se aqui à membrana pós-sináptica, você tem a acetilcolinesterase, e a acetilcolinesterase, por sua vez, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a acetilcolina seja degradada a ácido acético e colina. E essa colina, por sua vez, ela pode ser novamente carreada para dentro aqui do neurônio pré-sináptico por um transportador específico que faz a recaptura. Então tem aqui, ó, novamente esse carreador que pega a colina e leva aqui novamente para dentro do neurônio pré-sináptico para que haja aí uma nova síntese de acetilcolina. Como eu falei para vocês, existe uma série de várias drogas que eventualmente podem aqui estar atrelado com bloqueio dessa ação de neurotransmissão colinérgica. Então, os principais fármacos eles podem estar associados aqui com o transporte da colina, você pode bloquear isso aqui, a formação desse transportador de acetilcolina, e, por sua vez, aqui sobre a própria acetilcolinesterase na região da fenda sináptica. Então vamos dar uma olhadinha aí em cada um desses pontos. Bem, o primeiro fármaco que eu queria destacar para vocês aqui é o Vesemicol. O Vesemicol é um fármaco que vai bloquear o transporte aqui vesicular de acetilcolina. Então ele vai inibir esse transportador vesicular de acetilcolina, beleza? Você tem aqui o imicolínico, que vai bloquear a captação da colina. Então, o que acontece? Esse fármaco ele vai inibir esse transportador de colina e, por consequência, você não vai ter aqui colina para fazer a síntese de novas moléculas de acetilcolina. E podemos ter aqui a toxina botulínica, que ela bloqueia a liberação aqui da acetilcolina. Então, ela se liga aqui nessa região do pré-sináptico e você inibe a liberação aqui da acetilcolina. Sobre a toxina botulínica, que está associada aqui com o botulismo, ela promove uma paralisia motora e parasimpática aqui progressiva. E aí, quais são os principais efeitos que você tem aqui quando você tem uma intoxicação por toxina botulínica? Boca seca, visão turva, dificuldade para a deglutição, constipação intestinal, retenção de urina, e pode levar aqui até a morte caso você tenha uma paralisia respiratória. A toxina botulínica ela é oriunda aqui do bacilo anaeróbico, que é o Clostridium botulinum, mas a toxina botulínica ela tem um aspecto bastante interessante também, que é alguns efeitos terapêuticos, como por exemplo, tratamento de estrabismo, distúrbio de tônus muscular, tratamento estético para amenização de rugas e expressão na face. Então, é muito comum o Botox, né, aplicado aqui na região da face para remediar esses efeitos de expressão. Então, essa charge ela é bastante interessante, que isso aqui é um rosto de uma pessoa após o Botox, porque tem uma paralisia motora significativa, a pessoa fica com a pele de bebê, mas com zero expressão. E
nós também temos aqui fármacos anticolinesterásicos, que eles inibem a acetilcolinesterase. Então, os exemplos mais clássicos aqui são a fisiostigmina, o domeprazil, a vigastinina, a galantaminina, que vai inibir aqui a acetilcolinesterase, que é justamente aquela enzima que faz agora a degradação da acetilcolina, formando aqui colina e ácido acético. E um aspecto bastante interessante sobre os anticolinesterásicos é que eles têm uma importância bastante farmacológica quando a gente pensa na intervenção aqui da doença de Alzheimer. É bem comum que na doença de Alzheimer tenha-se aqui uma degeneração de neurônios colinérgicos aqui na região do prosencéfalo basal, e isso acarreta um declínio tanto cognitivo quanto prejuízo aqui de memória e aprendizagem, tá? E aí você pode utilizar isso aqui de fármacos anticolinesterásicos para tentar remediar os efeitos aqui da doença de Alzheimer. Então aqui tem-se algumas características gerais aqui desses inibidores da colinesterases. Então tem aqui tamicrina, dopimazil, e aqui tem o ano de disponibilização. E aí quais são as enzimas que são inibidas, com a ação desses fármacos. E nós temos aqui também inibidores irreversíveis da acetilcolinesterase, que são os organofosforados. Aqui é um E, tá? Perdão, eu coloquei errado. Quais são os eventos que são desencadeados pelos organofosforados? Bradicardia, hipotensão, secreções excessivas, eventos convulsivos, perda de memória, paralisia neuromuscular, e isso aqui acarreta insuficiência respiratória, que acarreta aqui morte, tá? E aí, na próxima videoaula, eu comento com vocês aqui, brevemente, sobre a atuação dos agentes colinérgicos em receptores, as principais vias colinérgicas e principais funções aqui do sistema nervoso central. A literatura adotada para essa aula foram essas 3 referências aqui. Novamente, eu enfatizo que é sempre bacana começar pelo Randy Daler, por ter uma linguagem um pouquinho mais acessível. E aí, quando você já tiver uma base sedimentada, você passa aqui para o Golan, que é o princípio de farmacologia, que é a literatura ouro, tá bom? Muito obrigado. Se você tiver curtido, deixe seu like, compartilhe, comente e até a nossa próxima aula. Fui!